fazer um vídeo com a Ginger, mas não só porque foi um pedido. Eu já ia gravar esse vídeo de qualquer maneira, porque esse é o último vídeo que eu vou gravar com ela, porque dia 22 de maio ela vai ser adotada. Então, como eu recebo bastante comentário, mensagem, perguntas sobre a Ginger, sobre o processo do lar temporário, eu queria contar a história dela pra vocês e também esclarecer algumas coisas. E é isso. Vamos lá. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar nessa posição. Mas tudo começou quando eu comecei a trabalhar mais de casa. E o meu marido também começou a trabalhar remoto. E nós sempre quisemos fazer alguma coisa, sabe, pelos cachorrinhos. A gente sabe que tem muito cachorrinho abandonado por aí. Já desceu. Muito bichinho assim que precisa de carinho e que tá numa situação complicada. E a gente também sabe que os abrigos estão todos cheios e que eles precisam de suporte. Então a gente pensou que talvez fosse a oportunidade ideal de fazer isso. Mas a nossa intenção nunca foi adotar um cachorro. Sempre foi ajudar por um tempo, para que o cachorrinho ele pudesse ser recuperado mais rápido e aumentasse a chance de adoção dele. Então a gente foi pesquisar os abrigos que tinham e a gente descobriu que tem um abrigo a 5 minutos da nossa casa. E nós nos inscrevemos como voluntários para fazer lar temporário. E no dia que nós fomos lá assinar os documentos, tudo certinho, a mulher do abrigo que cuida da parte dos voluntários contou pra gente que tinha uma poodle cega que precisava muito de um lar, porque ela nunca tinha vivido a experiência de ser um cachorrinho normal. Então ela não sabia o que é ter uma rotina de cachorrinho. E por ela ser cega, a chance de adoção dela diminui muito. Então o cachorro que não é adaptado e que tem uma deficiência vai ter muita dificuldade para ser adotado. E imediatamente a gente disse que sim, claro, a gente cuidaria dela e ajudaria a reabilitar ela para ajudar no processo de adoção. E foi assim que a gente conheceu a Ginger. A história da Ginger é um pouco triste, na verdade, e eu posso contar ela porque saiu em todas as notícias. Mas encontraram 250 poodles num quartinho. Eu vou deixar a foto aqui na tela para vocês verem. Eles foram todos encontrados assim, imundos, e eles ficavam presos nesse quartinho o tempo inteiro. E eles foram resgatados. Então vocês podem imaginar a situação que a Ginger estava. Também postaram essas fotos aqui dela, em que ela tá completamente imunda. Tinha pedaços assim de cocô empedrados no pelo dela já de muito tempo. Mas assim que ela foi pro canil, ela começou a ficar muito estressada, muito ansiosa. Então a gente foi até o abrigo, encontrou ela acho que 3 vezes antes de trazê-la pra casa. E ela evoluiu muito, sabe, nesse tempo aqui em casa. Por exemplo, por ela ser cega, ela teve que aprender todo o desenho da casa. Ela teve que aprender a subir e descer escadas. No começo ela ficava aterrorizada das escadas. Agora ela brinca nas escadas, ela sobe e desce com os brinquedos, ela joga.
não sabia passear, ela não sabia andar de coleira. Era muito assustador pra ela não saber pra onde ela tá indo, assim, escutar vários sons, vários barulhos. Então, eu comecei a andar com ela só até o fim da rua e voltar. Se ela passasse por qualquer avenida, ela começava a tremer de medo do barulho dos carros, ônibus. Hoje em dia ela nem liga. Ela já acostumou com tudo isso. Ela aprendeu a ter uma rotina, aprendeu os horários que ela come, os horários que ela brinca. Aprendeu que ela tá segura e que ela não tá mais sozinha. E ela hoje em dia é um cachorro muito mais confiante. Ela é extremamente doce, muito boazinha mesmo. E depois que o caso saiu na TV, ela começou a receber muitas aplicações para adoção. E uma delas foi um casal muito queridos. E eles ficaram muito interessados em adotar a Ginger. O processo é bem legal, eu conheci eles. Eu levo ela no centro para encontrar com eles. Eles fizeram 6 visitas. Eles passaram mais ou menos 1 hora com ela em cada visita. Então eles já passaram 6 horas com ela. Ela tá bem acostumada com eles. E agora, dia 22, é o dia que é a adoção oficial, que ela vai embora. E eu tô muito, muito, muito feliz por ela. Muita gente ficou, por que você não adotou a Ginger? Eu não estava preparada para adotar um cachorro, sabe? Não estou preparada financeiramente. E eu também não tenho uma rotina que eu conseguiria ter o meu cachorro. A Ginger passou 2 meses com a gente. E nesse período de tempo a gente meio que se adaptou para encaixar ela na rotina. Mas, por exemplo, se o meu marido trabalha fora num dia, eu fico em casa. Se eu tenho que sair, ele fica em casa. Mas não é uma coisa que a gente conseguiria fazer o tempo inteiro, sabe? Daqui a anos. Tem vezes que a gente vai precisar ficar fora o dia inteiro. No verão, por exemplo, eu fico com bastante trabalho, eu viajo muito também. E aí eu não teria como cuidar de um cachorro nesse período. Eu teria que deixar a cachorrinha em algum lugar. E como que eu vou deixar uma cachorrinha cega que tem sérios problemas de confiar em pessoas? Eu teria que, sabe, são muitas coisas, uma responsabilidade muito grande que eu não estava preparada para ter. Eu estava preparada para dar o meu melhor pra Ginger ter um lar temporário, para ela ter chances de ser adotada por uma família querida. Eu considerei adotar ela, não vou negar. Tanto eu quanto meu marido, antes desse casal querer adotar ela, tinha uma outra pessoa interessada que acabou cancelando. E foi tão assim triste pra gente saber que alguém não tava mais interessado em adotar a Ginger, porque ela é um cachorro tão incrível. E eu fiquei triste por ela, sabe? E aí a gente tinha combinado que se esse casal não adotasse a Ginger, não desse certo, a gente ia adotar ela. Mas foi a melhor coisa. Eles vão cuidar dela muito melhor do que a gente pode. Eles estão preparados, eles querem muito adotar um cachorrinho. Eles querem adotar um cachorrinho deficiente. Eles foram super carinhosos, cuidadosos com ela em todas as visitas. Dá pra perceber assim que eles estavam fazendo um esforço pra ela gostar deles tanto quanto ela gosta da gente. Talvez eu adote um cachorrinho no futuro, eu não descarto a possibilidade. Mas eu não acho que a Ginger é a minha cachorrinha ainda, sabe? Não nesse momento da minha vida. Ela é incrível, mas nesse momento não. Eu queria também continuar fazendo lar temporário e com 2 cachorros já iria ficar muito mais difícil. Então, por exemplo, agora ela vai ser adotada e eu vou entrar num ritmo de trabalho muito louco. Vou até contratar uma assistente para trabalhar comigo a partir do final do mês, porque tá bem intenso mesmo a rotina. E aí
às vezes é um cachorro que tá muito estressado no canil, que não está se adaptando, ou que nunca teve a experiência de viver numa casa e por isso ele não está sendo adotado. E aí ele vem pra cá pra ser reabilitado e aumentar as chances da adoção. E tem um outro programa que eu acho que eu já falei isso pra vocês, que é quando tem alguma briga na justiça e o cachorro fica no abrigo até a justiça decidir se o dono perde o direito do cachorro ou não. É claro que o canil é um lugar muito estressante para um cachorrinho que vivia numa casa. Então eles ficam em alguma foster house, em algum lar temporário até uma decisão ser tomada. E, então, vamos ver o que vai acontecer com o próximo cachorrinho. Tudo é pago pelo abrigo, então toda a comida, treats, saquinho de pegar cocô, a caminha, o cinto de segurança do carro, os potinhos de água, a gaiolinha, tudo que fornece ao abrigo. O abrigo também é responsável pelas consultas veterinárias. Eu só tenho que levar a cachorrinha até a consulta. Todo mês ela tem que ir até o abrigo passar para um check-up, que eles veem se tá tudo bem, se tem alguma coisa errada. Também para eles verem o cachorro, né, e ter um controle do que tá acontecendo. E assim, o trabalho deles, gente, é realmente incrível. Dá uma olhadinha nas redes sociais, é muito legal o que eles fazem. E eu sei que os cachorrinhos são bem tratados lá, porque, por exemplo, toda vez que eu levo a Ginger, ela adora todas as pessoas de lá. Ela faz a maior festa, ela fica muito feliz em ver todo mundo. Então eu sei que ela foi bem tratada, porque a Ginger é muito desconfiada de pessoas. Se alguém assusta ela ou fizer mal pra ela, ela não chega perto nunca mais. Então assim, eles se dedicam mesmo pra cuidar. Mas nenhum abrigo vai ser um lugar extremamente confortável para um cachorro. É uma situação assim, que eles ficam numa gaiola trancado o dia inteiro. Eles têm 1 hora só de passeio e o resto do tempo eles ficam sozinhos, trancados numa gaiola. Então é muito triste. Era pra ser assim, uma coisa temporária, sabe? Enquanto eles não são adotados. Mas tem cachorros que passam anos, às vezes, num canil. Aqui no UK não é feita eutanásia em cachorro por falta de espaço, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os abrigos são todos lotados, então não tem como abrigar mais cachorro. Aqui, o abrigo é obrigado a arrumar uma solução e arrumar um espaço, nem que seja privado, pra colocar o cachorro. O cachorro aqui, ele só passa pela eutanásia por 2 motivos. Se a condição de saúde dele estiver muito ruim, ele estiver sofrendo muito, não tem como recuperar o cachorro. Aí é feita a eutanásia pra ele pra ele parar de sofrer. Segundo, se o cachorro é extremamente agressivo e não responde ao tratamento para tentar socializar ele, se ele oferecer um perigo para a sociedade sem nenhuma melhora, assim, principalmente se ele for de uma raça que já é agressiva, aí pode acontecer a eutanásia também. Mas só por esses motivos. Assim, o esforço que é feito na tentativa de recuperação dos cachorros é incrível mesmo. E eles respondem tão bem, sabe? São bichinhos assim tão inocentes. Eu sempre que vou lá conheço um cachorrinho diferente. E todos eles têm uma história triste por trás. E é uma sensação muito gratificante saber que eu fui um anjinho na vida da Ginger, por exemplo. Que eu fui um lugar em que ela teve paz por 2 meses, até ela achar a família que vai cuidar dela pra sempre. E que ela não precisou esperar mais naquele canil, enquanto a família dela não aparecia.
desejo que ela seja muito amada e muito feliz, porque ela merece, ela é um anjinho.